Bem-vindos à Sagrada Jornada. Hoje, embarcaremos em uma fascinante exploração pela história linguística que deu origem ao nome mais reconhecido no mundo, Jesus. Qual era o nome real de Jesus? O nome de Jesus em hebraico era Yeshua. Então, como chegamos ao nome Jesus? E Cristo é realmente um sobrenome? Talvez seja o nome mais conhecido em todo o mundo. Jesus Cristo é o nome do Messias da fé cristã, e esse nome se tornou bastante difundido, independentemente de suas crenças pessoais. Mas há algo em comum sobre o nome Jesus, pois nas cópias originais da Bíblia, seu nome hebraico é realmente escrito como Yeshua, que se alinha mais de perto ao nome em inglês Joshua. Então, de onde veio essa tradução? Bem, isso tem a ver com uma história relativamente concisa que envolve alterações à medida que algumas palavras se perderam na tradução. Vamos começar com nossa primeira pergunta: em que idioma o Novo Testamento foi originalmente escrito? Não foi em inglês ou hebraico, mas sim em grego. No entanto, observe como minha pergunta se concentrou no Novo Testamento e não na Bíblia inteira. Isso ocorre porque o Antigo Testamento, ou os livros da primeira metade da Bíblia, foram originalmente escritos em hebraico e aramaico. A segunda metade da Bíblia, ou o Novo Testamento, foi escrita em grego. Isso nos leva à próxima pergunta: como Yeshua se tornou Jesus no texto? Um léxico grego-inglês compilado no século XIX por Henry George Liddell, Robert Scott e outros traduziram Yeshua para o grego antigo como Odaseus. Isso ocorreu porque os autores originais do Novo Testamento estavam tentando converter o som do nome hebraico em letras gregas. No entanto, como não tinham as letras ou a ortografia para representar o som OSH em sua língua, substituíram por um som de OS no meio, levando a Oeaseus. Mesmo que houvesse outros homens com o nome Yeshua no Antigo Testamento e também homens com o mesmo nome contemporâneos a Jesus, seus nomes foram escritos em hebraico e, assim, ficaram mais próximos da tradução para Joshua quando convertidos para o inglês. No entanto, demorou até as traduções em inglês da Bíblia do século XVI para que o Oeaseus fosse escrito como Jesus. A distinção entre tradução e transliteração é crucial aqui. A tradução é a mudança de uma palavra de um idioma para seu equivalente em outro idioma, como o book em inglês se tornando o livro em espanhol. A transliteração é a conversão de letras e sons de um alfabeto para outro. Por exemplo, o grego tem a letra Fi, mas essa letra não faz parte do alfabeto em inglês, então é transliterada foneticamente como Ofee. Isso nos leva à terceira e última pergunta: como os cristãos chegaram ao título completo Jesus Cristo? De acordo com um artigo de opinião no Newsday escrito pelo rabino Mark Gelman, as práticas de nomenclatura hebraicas não favorecem sobrenomes, mas sim assumem a forma que demonstra conexões parentais com um pai ou mãe. Gelman observa que um nome judeu consiste no seu primeiro nome em hebraico, seguido por uma palavra de conexão, bem, o filho de, se você for do sexo masculino, ou o bate, o filha de, se for do sexo feminino. Essas palavras de conexão são seguidas pelo primeiro nome em hebraico de seu pai e, em alguns casos, também pelo primeiro nome de sua mãe. Em alguns casos, o local de nascimento ou origem também poderia ser adicionado ao final do nome em hebraico para distinguir entre pessoas com o mesmo nome de lugares diferentes. No entanto, na fé cristã, Jesus é reconhecido como o Filho de Maria e Deus. O nome tradicional de Jesus, filho de José, o marido de Maria na Bíblia, não seria apropriado. Durante sua vida, ele era conhecido como Jesus de Nazaré, tirando a segunda metade de seu nome de onde ele era, e não de seus pais. A parte o Cristo de seu nome não é um sobrenome, mas uma palavra que significa o Messias ou ungido de Deus, que foi profetizado e anunciado na fé judaica. Então, em termos mais práticos, Cristo funciona mais como um título, Jesus, o ungido, ou Jesus, o Messias, em vez de um sobrenome. Para resumir, no caso do nome Joshua, o nome foi diretamente do hebraico para o inglês.
No caso do nome Jesus, seguiu um trajeto linguístico mais sinuoso, passando por grafias gregas até chegar ao inglês. Provavelmente, isso se deve ao fato de que as práticas contemporâneas de nomenclatura em inglês seguem uma forma estrita, primeiro nome e sobrenome, como Danielle Bainbridge ou John Doe. Isso pode confundir muitos de nós, fazendo-nos pensar que Cristo é um sobrenome em vez de um título. E você, o que acha? Deixe-nos saber. Certifique-se de seguir a Sagrada Jornada no YouTube.